jovens que pensam muito em suicídio. Eu converso com jovens que cometem, sim, a tentativa de suicídio. Eu já tentei várias vezes, uma vez na minha vida eu tive duas experiências muito fortes de tentativa de suicídio, aonde vivi, passei por isso. Não tenho vergonha de falar a respeito, porque tem gente que tem vergonha de falar, mas eu não tenho. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso porque foram momentos aonde não, a culpa não foi de Deus, a culpa foi minha. Eu não entendia o que Deus queria de mim e como que ele queria eu, em que estado ele queria que eu estivesse. Então eu nunca vou culpar, tipo, a culpa foi de Deus, a culpa foi dos meus pais, não foram meus pais, não foi Deus, nem, não, a culpa foi minha porque eu não estava me entendendo. E os meus pais não iam conseguir entender, eles não iam conseguir me dar o retorno que eu queria que eles dessem, porque eu estava querendo que eles me dessem a solução daquilo que Deus é que tinha na mão para dar. Mas eu também não conseguia ter atenção e ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu acabei sim tentando cometer umas duas, três vezes. Mas o Senhor me deu a graça de estar aqui hoje. Então sim, isso é uma coisa que aconteceu ainda esse ano. Houve outra tentativa esse ano e foi uma tentativa até bem recente, tem alguns meses. Mas o Senhor teve a graça da minha vida, eu tive a graça de Deus por isso. Eu acreditei e entendo hoje por que tudo isso passou e por que tudo isso acontece. Porque, como diz a palavra de Deus, nada acontece com a gente sem que Deus não queira. E depois, não as bocas das pessoas falando em profecias, mas o próprio Deus. Ele permitiu que eu passasse por isso porque seria a única maneira de eu conseguir me conectar, de eu conseguir me aproximar de vocês. De conseguir chegar dentro de alguns ambientes e falar com algumas pessoas, não são todos, mas algumas pessoas, a respeito de drogas, a respeito de suicídio, a respeito de até de prostituição. E sim, não prostituição do tipo vender o corpo na esquina, mas existem diversos tipos de prostituição. Nem toda prostituição é resumida em ser uma prostituta ou virar uma prostituta, não. Existe prostituição da mente, prostituição do corpo, existem outros tipos de prostituição, existe a cilada da pornografia, existem tantas áreas, em tantas direções que Deus quer nos usar e quer levar a igreja a avançar mais, que às vezes é preciso a igreja passar pelo fogo. É preciso às vezes passar pela correnteza e atravessar aquela correnteza, sabe? E várias vezes eu me vi assim. Eu já atravessei correntezas de cachoeira e eu sei que aquilo dá medo e muito. Sabe? É medo porque tu não sabe se tem um buraco ali embaixo. Medo porque aquelas pedras elas podem rolar e elas podem, sei lá, pisar teu pé. Então dá medo atravessar uma correnteza de uma cachoeira. E eu vivi a minha vida assim também. Então eu sei que a adrenalina é essa, que sensação é essa, sabe? De estar num penhasco alto e você tá morrendo de medo de, quem sabe, despencar lá de cima e você sabe que você não tem uma corda ou você não sabe nadar. Então muitas vezes eu passei por situações da minha vida assim, onde Deus me jogou na água e disse, te vira, né? Tu vai ter que aprender a nadar sozinho. E isso aconteceu comigo e ainda assim eu sinto os reflexos, eu ainda consigo sentir os reflexos. Muita coisa agitou minha cabeça, sabe? Eu passei por situações de mudança de personalidades muito fortes, aonde eu não tinha personalidade exata, tipo, o que que eu queria ser, como que eu queria estar, em que estado. E a depressão faz isso com a gente. A gente confunde coisas, a gente confunde relacionamento, a gente confunde olhar, a gente confunde tudo, a gente coloca tudo numa bolha, sacode, não sabe definir como separar aquilo. E depressão é isso, depressão é terrível. É uma coisa terrível. Cristão também pode viver isso, ainda mais se ele ainda não está absorvido totalmente de toda a vida espiritual e a toda a vida que Deus tem para ele. O cristão pode passar assim por fornalhas de fogo como essa, né? Isso são fornalhas de fogo. E eu passei por isso esse ano. Tive fortemente isso. Aconteceu muito, muito forte. Isso afetou meu corpo, isso afetou a minha sexualidade, isso afetou a minha personalidade. Isso afetou o meu ambiente, o meu humor constantemente. No dia a dia, quanto em qualquer lugar que eu chegava. Isso era muito forte, sabe? Eu me via discutindo com pessoas que eu nunca discuti. Me vi em situações que nunca estive. Debatendo assuntos com outros assuntos. E isso é uma coisa que a depressão faz também, faz você entrar em muitas direções, em muitas áreas. E eu não tava acreditando que era aquilo, porque eu nunca acreditei que era. Todo mundo começou a falar, tu tá com depressão. E eu comecei, não tô com depressão, coisa nenhuma, da onde que eu tô com depressão, não sei o quê. Eu só caí na real que eu tava com depressão e que eu tava tendo um surto de ansiedade quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a ir atrás, sabe? Comecei a falar com Deus e comecei a ir atrás pra perceber o que era aquilo, porque eu vivi um impacto muito forte no ano 2016. Algo que mudou tudo na minha cabeça, foi uma situação muito forte.
que todo mundo diz, que situação forte é essa? Que situação? É uma situação que eu não preciso expor. Porém, foi forte. Foi uma coisa íntima, foi uma coisa minha. Foi a minha vida com Deus, o meu chamado com Deus, entendeu? Foi numa direção onde Deus me posicionou para estar e orar e clamar. Eu me senti inútil, eu me senti incapaz, eu me senti como que não dei conta do que Ele me deu. É mais ou menos isso. Sendo que, na verdade, foi totalmente diferente daquilo que eu pensei. Mas a minha cabeça reagiu assim. E pela minha cabeça ter reagido assim, o retorno que ela deu, me revoltei contra Deus. Naquele momento eu me levantei contra as coisas que Deus separou pra minha vida, sabe? A minha briga não foi... A minha briga foi direta mesmo, sabe? Foi, infelizmente, aconteceu isso. Isso chegou a acontecer comigo. E eu não tava conseguindo aceitar. Sabe quando você não consegue aceitar uma decisão de Deus, a vontade de Deus de alguma coisa, e você determina que você não vai aceitar e pronto, e nem que você tenha que morrer para deixar bem claro que você não está de acordo com a decisão de Deus. Eu meio que me coloquei numa situação assim no ano de 2017, sabe? O ano inteiro de 2017 foi um ano muito forte, por isso que eu chamo de ano de sacrifício, porque foi um grande sacrifício para mim, porque eu sempre me vi apegada, tanto apegada a Deus de uma forma tão completa, que eu nunca imaginei que Ele me colocaria numa situação como colocou a situação de Jó. Foi me sentir como Jó, aonde eu tinha que escolher entre o meu grande relacionamento com Ele e a minha vida toda inocente que eu tinha de pureza e de bem menina, aonde eu não conhecia tão profundamente o pecado, e por Deus eu não conhecia tão profundamente o pecado. E nesse ano Deus fez eu conhecer profundamente o pecado. Deus me fez ver tão amplamente tudo que eu fiquei de uma forma, sabe, em choque mesmo, sabe? Eu fiquei, não, como é que eu posso explicar? Eu tive uma reação que eu não imaginei que eu teria uma reação dessa. Pra mim, que sempre firme na rocha, sempre permaneci, nunca imaginei que eu poderia me sentir a ponto de me sentir magoada, sabe? Me sentir magoada, ter uma mágoa. Vê se pode um ser humano carne e osso podre ter mágoa de Deus, mas sim, nós podemos passar por isso. Nós cristãos podemos acabar passando por isso. Seja em qualquer tipo de situação que a gente seja o que for que a gente vai enfrentar, seja um divórcio, seja uma perda, seja o que for, que seja grave, a ponto de você olhar para o céu e dizer, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me manteve nessa situação? Por que o Senhor tirou esse emprego de mim? Sabe, coisas desse tipo. Às vezes o cristão passa por isso. E uma dessas situações, envolvendo situações assim, bem fortes, eu me vi assim, sabe, questionando, sendo uma questionadora, uma julgadora. Não a julgadora, mas questionando Deus. Eu passei o ano inteiro questionando Deus por que Ele tinha me botado naquela situação. Por que eu estava vendo aquela batalha se eu estava passando por uma outra situação, sabe? Eu estava acabando de concluir e iniciando um novo projeto com Deus, que Ele mesmo tinha me dado para fazer naquele ano, e naquele mesmo ano Ele me provou com dessa maneira, sabe? Eu tava acabando de me restaurar de uma situação que me deixou muito assim com Deus, e ao mesmo tempo obedecendo a Deus, acatando a vontade dele para minha vida, naquilo que ele me posicionou, e ao mesmo tempo com uma missão de fazer, executar aquela missão, aquele chamado, aquele projeto. Foi logo no início, quando eu comecei os projetos missionários. Ao mesmo tempo, Deus me fez viver um grande impacto na minha vida. Então isso sim, isso me marcou muito. Então eu consigo entender pessoas que ficam marcadas. É por isso que às vezes a palavra de Deus vai dizer, você foi marcado por Deus. A gente nunca pesa essa palavra, mas nós devemos pesar. Porque sim, quando a Bíblia fala que somos marcados por Deus, acredite, Deus marca a gente mesmo de marcar de verdade. Então esse vídeo aqui não vai ficar muito comprido, porque eu vou pro próximo vídeo para falar a respeito dessas marcas. Que marcas foram essas, Rosiele, que te marcaram em Deus, marcaram a minha vida, e eu acredito que muita gente vai se identificar também com esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem, e daqui a pouquinho eu volto com um vídeo falando a respeito disso.